Tem uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. E antes de falar sobre ela, eu quero aqui lançar uma pergunta para reflexão. Você não precisa responder, é aí dentro de você apenas, para você pensar. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um vilão ou foi uma vítima? O ato, a atitude dele o torna vilão? Ou ele foi uma vítima de Satanás, que não teve escolha, por isso traiu? Por isso se vendeu por 30 moedas? Por isso permitiu que Satanás o induzisse ao erro e roubasse o dinheiro das ofertas? E aí então a solução foi se enforcar? O que podemos aprender com as escolhas de Judas Iscariotes? Nossa vida, ela é pautada por escolhas que fazemos. Somos nós que escolhemos o caminho que vamos trilhar. Somos nós que decidimos o que vamos fazer daqui a pouco. Por isso existe o livre-arbítrio e a decisão é minha, a decisão é sua. Eu é que sei. E o meu relacionamento com Deus me inspira a fazer a coisa certa. O meu relacionamento com o Senhor é que me direciona a um caminho bom, a vereda tranquila. É o meu relacionamento com Deus que me faz tomar decisões assertivas. Então, irmãos, é fácil julgar Judas como vilão ou como vítima. Mas, de verdade, o que eu vou dizer para vocês aqui é verdade. Eu fico impressionado com o fato de que, várias formas, de várias maneiras, Judas se parece comigo em alguns momentos da minha vida. Às vezes tomamos decisões que não refletem a vontade do Pai. Andamos por caminhos que Deus não mandou andar. Muitas vezes eu me vejo parecido com Judas. Ruim isso, muito ruim. E pasmem, Judas também foi chamado por Jesus para servir. Judas, ele era um seguidor de Jesus, ele era um pregador do Evangelho. Quando Judas foi chamado, assim como Pedro e os outros discípulos, Jesus chegou neles, larga isso que você está fazendo e segue-me. Ele foi chamado a servir, a pregar o Evangelho. Mas existia um problema na vida deste homem, que era a mente dividida que ele tinha. E aí eu faço você se recordar de uma vida onde nós pisamos em dois barcos, o mundo e o Evangelho. Existem momentos que, se nós não estivermos atentos e vigilantes, estamos pisando em dois barcos. A hora que o barco da esquerda for para a esquerda e o barco da direita for para a direita, nós caímos no abismo. Por isso, as nossas escolhas devem ser assertivas. Por isso que uma vida com Deus é fundamental para termos sucesso em todas as decisões que tomarmos. Judas, por ter uma mente dividida, no final da sua vida, ele abandonou a fé, que outrora
professava. E quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que tomou o mesmo destino, que serviu ao Senhor, declarou o Senhor como o único e suficiente Salvador, profetizou, evangelizou por amor do nome de Jesus, expulsou demônios, impôs as mãos, ungiu, e hoje estão distantes dos caminhos do Senhor, por ter uma mente dividida, como a de Judas. Hoje nós estamos diante da mesa, diante do pão, diante do cálice, e creio, irmãos, que nós temos que abrir mão de algumas coisas aqui hoje. Creio que nós temos que mudar alguma coisa no nosso roteiro. Precisamos rever alguns conceitos. Sabemos que Judas, enquanto ele andava com Jesus, ele se comprometeu. Ele era uma pessoa comprometida. Judas teve comprometimento com Jesus e não havia nenhuma razão para se pensar nada além de que ele era sincero em sua fé. Quando você olha para mim, talvez você creia que não há nada em mim que te faça pensar que eu não seja um homem de Deus. Da mesma forma, daqui para aí, quando eu olho para você, não há razão para dizer que você não é uma pessoa que professa a fé em Jesus Cristo. Mas saiba que Jesus conhece todos nós, conhece o nosso coração. Judas deixou tudo para seguir a Jesus. Assim como nós, como eu, como você, nós deixamos tudo. Todos os nossos conceitos, tudo aquilo que nós entendíamos, nós abandonamos. Claro, nós estamos em obra ainda, temos muito ainda a renunciar. Tem muita coisa para Deus tratar em nossas vidas, mas nós somos seguidores de Cristo. Nós estamos aqui. Judas experimentou isso durante o tempo que ele andou com Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, olha que coisa incrível. Quando nós lemos esse texto, Jesus reunindo os 12. A conta aqui está correta, irmãos, é 12 mesmo. São 12 homens. Judas estava ali no meio. Jesus, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Judas estava ali no meio. Judas também recebeu essa autoridade. Eu fico imaginando Jesus impondo as mãos sobre os 12 e falando: vão, curem, preguem, ministrem. Judas estava ali. Sim, Judas era um pregador do Evangelho, assim como eu e assim como você. Ele tinha recebido o dom de curar. Ele recebeu autoridade para expulsar demônios. Assim como eu, como você, temos autoridade para expulsar demônios. Assim como eu e você temos autoridade para impor as mãos sobre um enfermo e declarar cura. Assim como eu e você, Judas Iscariotes foi cheio da graça do Pai. Ele teve um envolvimento ativo no ministério. E ter um envolvimento ativo no ministério, irmãos, nós aprendemos aqui com a história de Judas, que não é garantia de saúde ou de uma vida espiritual saudável. Porque Judas, no final, ele retrocedeu. Triste fim do Judas.
E não é este o fim que Deus quer para mim e para você. Um dia Ele nos chamou para servi-lo e nos deu essa autoridade. A mesma autoridade que Ele impôs sobre os seus discípulos, Ele impôs sobre nós, da mesma forma, da mesma maneira. E o que eu tenho feito com os dons e os talentos que Ele me deu? Eu sou comprometido com o reino, de verdade. Aquilo que Deus me deu, eu tenho de fato aplicado. Eu tenho ido, imposto as mãos e expulsado o demônio e declarado cura. Sim, nós temos feito isso, irmão. Judas fazia isso. A oportunidade que fora dada aos outros discípulos também foi dada a Judas, assim como para cada um de nós. Temos as mesmas oportunidades. Cada um de nós temos aqui as mesmas oportunidades. Judas andou com Jesus por 3 anos. Ele viu de perto e pessoalmente a maior vida já vivida. Nós não podemos ter exemplo de fé melhor do que Jesus. Ou ainda, um melhor ambiente para a formação de fé do que Judas teve ao andar com o Senhor. O que será que aconteceu com Judas? Que ao lado de Jesus, andando com Jesus, em algum momento de sua vida ele balançou e caiu. Olha, irmãos, ele testemunhou todos os milagres ao lado de Jesus. Quando Jesus alimentou as 5.000 pessoas ali, relatado na palavra de Deus, Judas ajudou a distribuir o pão, o peixe. Judas alimentou aquele povo juntamente com os outros discípulos. Judas estava lá. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá no barco. E ele pôde presenciar o poder de Deus ali na vida de Jesus Cristo, dizendo: vento, acalma-te. Ele presenciou esse fato, essa ocorrência. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, depois de morto 4 dias, Judas estava lá e viu com seus olhos. Ele pôde presenciar, ele pôde ter evidência, a maior evidência para alimentar a sua fé. Sim, Judas teve tudo isso. Ele ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, Judas testemunhou. Olha, ele ouviu o Sermão do Monte. Então, ele sabia que existe um caminho estreito e um caminho largo. Um caminho estreito que leva à vida e um caminho largo que leva à destruição. Judas sabia disso, assim como eu e você sabemos. Ele ouviu os avisos que Jesus deu aos fariseus. Ele ouviu, ele viu, ele ouviu. Então, ele sabia que existe um inferno para evitar e um céu para se conquistar. Sim. Jesus ensinando ao homem está determinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Judas teve a melhor escola. Ele ouviu a parábola do filho pródigo, irmãos. Ele ouviu. Então ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que se desperdiçam em muitos pecados. Todos nós aqui conhecemos a palavra do filho pródigo, que pegou toda a herança. Ele matou seu pai em vida. Pegou sua herança e foi desperdiçar. E quando ele volta, o pai está de braços abertos para recebê-lo de volta e perdoá-lo e fazer uma grande festa comemorando o seu retorno.
Assim é Deus, o nosso Pai eterno, quando nós erramos e pecamos, Ele fica doido para nos ter de volta. Ele fica ansioso para nos receber de volta. Ele não vê a hora de nos arrependermos e voltar para os teus caminhos e voltarmos para os seus braços. Judas presenciou todos esses ensinamentos com os próprios olhos. Judas viu a evidência mais clara. Com os próprios ouvidos ele ouviu o melhor ensinamento. E com os seus próprios pés ele seguiu o maior dos exemplos para uma vida. Só que mesmo assim, Judas traiu Jesus. Infelizmente, o fim de Judas todos nós conhecemos. Mas sabe por quê, irmãos? Por isso eu chamo a sua atenção aqui nesta manhã, para que você fique muito atento, mas muito atento mesmo, a respeito da sua vida, a respeito dos seus desejos. Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então hoje nós estamos aqui ouvindo tudo isso, nos comparando aí ao exemplo de Judas, aprendendo tudo a respeito de Judas, o modelo que nós não devemos seguir. Por isso nós temos que vigiar constantemente, jamais baixar guarda, porque o nosso coração é enganoso, ele pode nos derrubar. A palavra de Deus diz: e aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não cabe a nós aqui julgar a atitude de Judas. Por isso eu disse no início que em alguns momentos eu me comparo a ele. E quando chega nesse ponto, irmãos, está na hora de dar um salto para a vida. Está na hora de sair do buraco, da treva e ir para a luz. Local, o qual nunca, jamais devemos sair. Aleluia. Existe algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé, que um dia professava. É difícil, irmãos. Eu de fato eu não consigo compreender, eu não consigo entender como que um jovem criado por pais piedosos, no contexto de uma igreja saudável, sim, de uma igreja saudável como a nossa ensinado sobre as veredas da Escritura, desde criança, como pode chegar um momento da sua vida e desistir de Jesus? Aprendeu tudo a respeito da vida, a respeito de uma vida de retidão, olhando para exemplos maus. Como pode uma pessoa desistir? Nós que estamos aqui conhecemos pessoas que um dia desistiram, estão caminhando em caminhos de trevas. E aí vem a pergunta: onde que eu errei? O que eu poderia ter feito além do que eu já fiz? Quando olhamos para um discípulo que desandou, quando olhamos para um líder que desistiu da caminhada, líder, ensinou, ministrou na vida de pessoas e hoje está por aí, perdido, esperando a forca como Judas esperava. Judas andou num ambiente extraordinário, a melhor referência, ele teve os melhores conselhos, e ainda assim abandonou a fé. Ele fez a escolha errada. Satanás fez um ataque implacável na alma de Judas. Veja, irmãos, o que diz Lucas 22, 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Imagine, irmãos, como Judas vacilou. Por que Satanás entrou?
Porque ele encontrou a brecha. Satanás entrou na vida de Judas porque Judas vacilou. Satanás teve autorização. O pecado, ele é cultivado, ele não é, eu não durmo santo e acordo pecador, não. O pecado, ele é incubado, ele vai sendo, gerado devagarinho, os olhos, o coração, o sentimento. Judas era um cara assim, Judas era uma pessoa desta forma. João 13:2 diz que estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O diabo, irmãos, ele anda em derredor buscando tragar. Ele anda em derredor, ele está espreita, está lá, ligadaço. Primeiro vacilo que eu dou, ele abraça. Ele abraça. Ele chega junto e destrói mesmo. Vacilão. Judas vacilou. Judas tinha algo na vida dele que não tinha sido tratado ainda. A ambição. Ele era um homem ambicioso. Pecado. Ele tinha um pecado que ele não tinha coragem de confessar. E em João 13:27, a palavra diz assim, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, diz: o que você está para fazer, faça depressa. Jesus sabia que algo ia acontecer. Ele estava preparado para este momento. E aqui, irmãos, as declarações da palavra de Deus sobre as atividades de Satanás têm levado muitas pessoas a achar que Judas não teve escolha. Mas como? Ele não teve por onde sair, Satanás entrou nele. Mas eu reafirmo, Satanás só entrou em Judas porque ele permitiu. O diabo só nos atormenta, só bagunça com a nossa vida quando nós damos legalidade, quando nós permitimos. Aí então ele entra e bagunça com a nossa vida, bagunça com a nossa história, nos coloca no chão como trapos imundos. O que ele poderia fazer a respeito? Ter vigiado. Por isso eu te convido a ter uma vida vigilante, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de santidade. Satanás não vem, não. Uma pessoa que vive baseado nesses conceitos de oração, de busca da palavra, de adoração, não tem brecha para Satanás. Não tem brecha. Olha, irmãos, Judas, ele escolheu roubar a bolsa de dinheiro coletado. Ele escolheu. Sabe aquela frase do mundo que a gente escuta muito, que a ocasião faz o ladrão? Para nós isso não pode servir. Não tem essas. Para aqueles que servem ao Senhor, a ocasião faz o ladrão, coisa nenhuma. Não existe isso para nós. Judas, ele era o guardião da bolsa de coletas. O dinheiro está aqui, então eu vou pôr a mão. Pôs a mão porque não tinha compromisso com o pai. Verdadeiramente não. Ele era falso. Ele era um falso cristão. Fez acordo com os chefes dos sacerdotes. E depois disso, teve coragem de sentar-se à mesa do nosso Senhor com pecados conhecidos, que ele jamais confessaria. E Satanás, então, entrou mais profundo ainda em sua vida. Pecados não confessados abrem portas para o poder de Satanás. Permita que Jesus faça uma obra de restauração em sua vida, confessando os seus pecados. Sim, não tenha medo. Confesse os seus pecados. Declare os seus pecados. Estamos, de novo, vou dizer isso, estamos diante da mesa. Judas participou da mesa da comunhão com o coração cheio de pecado.
Ele não se arrependeu. Mas hoje que você que está aqui, que vai participar da ceia, você que veio para esse motivo, cabe aqui uma reflexão, cabe aqui uma revisão da sua vida, para que Deus possa perdoar os seus pecados, anular os seus pecados, e que você possa participar limpo deste momento tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós nesse dia. O Satanás não ganha nenhuma base na vida das pessoas que estão andando na luz. Não. Ele não consegue. Ele só ganha acesso quando a porta está aberta. Somente quando ele encontra a brecha. Somente quando ele encontra legalidade. Aí então, Satanás entra e começa a destruição. Os irmãos estão entendendo isso? Estão compreendendo como Deus pode nos resgatar e como o diabo pode nos destruir? E qual foi o resultado que Judas alcançou? Judas se afundou na escuridão. Pecados não confessados, vida torta, só leva a pessoa a se aprofundar cada vez mais. É abismo, é morte eterna. Quando nós nos aproximamos de Jesus, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser transformadas. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Jesus começa a habitar em nosso coração, fazer diferença, a nos convencer do pecado, nos leva ao arrependimento, e a consequência é vida eterna com Ele. A consequência é uma vida de transparência, uma vida na luz. Não esqueça disso, meu irmão. Eu quero ler algo importante aqui, porque nós já estamos partindo para o final. Eu anotei algo muito importante aqui, que eu quero que você vá para a tua casa com isso na sua cabeça. Em um tempo em que muitos estão abandonando a fé, que um dia professaram, a história de Judas nos alerta a guardar o nosso coração para não nos afastarmos. A história de Judas, ela serve de alerta aqui, para que não caiamos nos mesmos erros que ele caiu. A história de Judas também nos equipa para alcançar aqueles que podem estar perto de fugir da fé. A história de Judas, irmãos, nos enche com uma esperança de que eu posso mudar a história da vida de uma pessoa apresentando Jesus para ela e deixar Jesus fazer uma obra de redenção. A história de Judas me faz refletir a respeito dos meus erros e a respeito das minhas decisões. Por coincidência, eu separei um texto que está registrado também em Judas, não o Iscariotes. No capítulo 1, no versículo 22 e 23, diz assim, ó, Cristo nos chama para termos compaixão daqueles que duvidam. Quantas pessoas nós conhecemos que duvidam, que escarnecem, que diz que isso tudo que nós vivemos aqui é besteira? O Senhor nos chama para termos compaixão dessas pessoas. E a palavra continua nos advertindo, a outros, salvem-nos, mostrem a eles o caminho da salvação, ministra com experiência de vida que você tem, faça-os crer, a palavra diz ainda, arrebatando-os do fogo. Fogo é inferno. Não permita que eles caminhem para o inferno, diz a palavra aqui, o contexto é este. A outros ainda, a palavra nos orienta, mostrem misericórdia com temor. E sabe o que mais? Odiando até a roupa contaminada pela carne. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. A palavra de Deus
nos limpa. A palavra de Deus nos dá um entendimento daquilo que representa a vontade do Senhor para nós. Para concluir, e antes disso eu já quero chamar a equipe de louvor e os servos que vão servir já se posicionar. Eu não sei se eu escrevi essa frase para o telão. E por fim, a história de Judas nos lembra que nada de bom pode vir de desistir de Jesus Cristo. Nada de bom pode vir de desistir de Jesus Cristo. Desistir de Jesus Cristo é morte. Desistir de Jesus Cristo é o inferno. Vale a pena segui-lo, vale a pena pagar qualquer preço, vale a pena renunciar a qualquer coisa, vale a pena desistir de tudo, somente para segui-lo, somente para servi-lo. Creia nisso, meu irmão, vale a pena. Vale a pena, sim, vale a pena. O final da história de Judas todos nós conhecemos. Mas o final da minha história e da sua história, sou eu e você que decide. A decisão está em nossas mãos. Nos enforcaremos como Judas? Ou caminharemos com Cristo até o fim? Pense nisso, reflita nisso. A história de Judas nos lembra que nada de bom pode vir de desistir de Jesus Cristo. Nada de bom. É dor, é sofrimento, é morte. Feche seus olhos. Permita que o Espírito Santo já vai te tocando aí. Que esta palavra ganhe vida. Que esta palavra possa encontrar um lugar no teu coração para que você possa refletir a respeito da sua conduta daqui para frente. E se há algum erro, se há algum pecado que você deve confessar ou se arrepender, faça-o agora e depressa. Judas teve a oportunidade de se arrepender ali na mesa da comunhão. Jesus teve um diálogo rápido com ele. Aquilo que está por fazer, faça logo. E a minha orientação aqui é outra. Se há pecado e se há perdão a ser pedido, faça logo. Faça depressa, para que você possa desfrutar do banquete que está preparado hoje. Aleluia. Senhor, nós queremos viver plenamente esta verdade. Sim, Pai, viver verdadeiramente com intensidade. Sabemos que o Senhor também nos chamou, que o Senhor também nos escolheu, assim como o Senhor escolheu aos 12. Que a nossa atitude, que a nossa vida seja uma vida de santidade, uma vida plena, uma vida onde, ó Deus, as pessoas possam olhar para nós e ver exemplos de Cristo. Sim, Deus, ver exemplos que representam, ó Deus, que representam o Seu nome, que representam o Teu reino. Venha tratar, Senhor, no nosso coração, nesta manhã, neste dia. Venha, Senhor, ó Deus, nos perdoar. Da minha parte, Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados.
os pecados conscientes e os inconscientes que cometi nesses dias, Senhor, aquilo que os meus olhos vislumbraram e que não te agradou, os lugares por onde eu pisei, Senhor, que não são do seu agrado. Ó Deus, aquilo que os meus ouvidos ouviram, as minhas mãos tocaram, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, por não ter investido mais tempo em te buscar. Tenha misericórdia, Senhor, neste dia das nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e a cada dia suas misericórdias se renovam, e neste dia, nesta hora, nós temos mais uma oportunidade do teu perdão. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Por favor, nos perdoa, Senhor, para que possamos participar da mesa, para que possamos, ó Deus, participar do pão e do cálice, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que é batizado segundo o batismo cristão evangélico, está em perfeita comunhão com a sua igreja local, fique de pé no seu lugar, para participar do pão, para participar do cálice. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de viver este momento. De viver este momento maravilhoso. Eu quero, irmãos, eu quero ousar aqui. A minha esposa, a Lucy, ela esteve comigo no culto das 8h30 e ela teve que ir para casa neste culto, e eu vou convidar uma pessoa para estar aqui do meu lado, com muito temor. Não se escandalizem, é com muito temor que eu quero fazer isso. Eu vou buscar essa pessoa para estar aqui do meu lado, quero servir ela, em nome de Jesus. Vem aqui, lá. Vem comigo. Por aqui. Fica do meu lado aqui, tá? Quero te servir hoje. Pode ficar de frente aqui. Amém. Que é partido por vós. Este é o meu corpo, que eu entrego em favor de todos vocês, de toda a humanidade e para todas as gerações. Comei dele todos, em memória de mim, até que eu venha. Comam do pão, em memória do Senhor. Permaneçam de pé para participar do cálice. Para salvar, um pacto para selar, e a ressurreição em glória, escrito com o sangue do nosso Senhor. Na mesma noite, após partir o pão, Jesus tomou do cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, a aliança que eu faço com o meu sangue.
que será derramado na cruz do Calvário. Bebei dele todos, em memória de mim, até que eu volte. Bebei dele todos, em memória do Senhor. Vamos celebrar aquilo que o Senhor conquistou para nós lá na cruz. Vamos celebrar com muito louvor, com muita adoração, com muita intensidade, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, tá? Levante suas mãos. Ele coloca um novo cântico nos teus lábios nesta manhã. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Deus, Senhor, me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o seu amor. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero
tu tens as palavras de vida que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Para onde poderíamos ir? Não há outra possibilidade. A nossa única escolha deve ser o Senhor. A nossa única escolha para uma vida de qualidade, para uma vida de verdade, uma vida plena, somente em Jesus Cristo, que está preparando um lugar para levar a sua noiva. Não há outro lugar, em nenhum outro lugar, onde nós deveremos estar, senão na presença do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Podemos aqui, Senhor, refletir a respeito de nossas escolhas. Podemos aqui, Senhor, observar erros que um cristão jamais pode cometer. Podemos aqui, Senhor, aprender com o erro de Judas Iscariotes a respeito dos desejos do nosso coração que são enganosos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra a ter uma vida comprometida contigo, verdadeiramente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão. Obrigado porque desta forma nós nos convencemos do erro e do pecado. E aí então nos arrependemos. Obrigado porque é o Espírito Santo quem nos convence. Obrigado, Senhor, por este tempo, pela oportunidade de participarmos da mesa da comunhão, limpos, arrependidos e dispostos a viver uma vida plena que te agrada para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor sem fim. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam. Muito obrigado pelo Teu povo que se reúne nesse lugar e por aqueles que estão assistindo pela live. Que as Tuas bênçãos, que o Teu favor alcance a todos. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, e as consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e sobre todo o Teu povo, espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira